No episódio anterior, a gente aprendeu a como criar uma variável, como atribuir um valor dentro dela e cheguei a apresentar 4 tipos de variáveis, sendo ela do tipo string, booleano, inteiro e float, onde o string vai guardar vários caracteres e do tipo booleano pode guardar somente 2 valores, sendo eles verdadeiro ou falso. O inteiro pode guardar números negativos e positivos, incluindo 0. O float pode guardar números positivos e negativos com pontos flutuantes. O que deixei de mencionar é que existem mais tipos de variáveis. As variáveis que mencionei no vídeo anterior são variáveis simples, ou seja, elas são simples de entender e mais fáceis de trabalhar. Mais para frente mostrarei que existem mais 4 tipos de variáveis. Elas requerem um vídeo somente delas para melhorar a explicação e facilitar o seu entendimento, pois elas são um pouco mais complexas. Na aula de hoje a gente vai aprender tipos de entrada de dados, tipos de saída de dados, formatação de entrada e formatação de saída. Vamos criar o nosso arquivo aqui. Meu Deus, tá perdido. Tipos de entrada e saída de dados. A gente vai mostrar o tipo de saída de dados. Vamos começar criando uma variável chamada nome. Vai receber um nome chamado José da Silva Gomes. No Python a gente tem funções internas, funções externas. Funções internas são funções que dá para chamar sem ter que importá-lo, porque elas já vêm embutida na nossa máquina. E a primeira função que eu vou mostrar para você é a função print. O objetivo da função print é mostrar na tela o que foi passado dentro dela. Então a gente vai copiar aqui, ó, Ctrl+V, vamos executar o código. José da Silva Gomes. Porém, na aula passada a gente entendeu um pouco sobre variáveis, como mostrar variáveis. José da Silva Gomes é um nome, a gente atribuiu este conjunto de caracteres a esta variável chamado nome. A partir do momento que eu chamar a variável nome para dentro do print, ele vai mostrar na tela José da Silva Gomes. Ao invés de mostrar este nome, mostrar dentro da função print. Vamos modificar o nome, Rafaela Fagulha de Araújo. Vamos executar o código, Rafaela Fagulha de Araújo. E a saída, ele vai mostrar a saída no terminal, que é a parte interna de um código e de um script. Agora a gente vai ver um pouco sobre tipos de formatação de saída de dados. O primeiro tipo vai dar um print, utilizando aspas simples ou aspas duplas, lembrando que se você começar com uma, você tem que terminar. Você escreve uma frase, escreve uma string, você põe uma vírgula para separar os valores, coloca aqui a nossa variável. Executando o programa, seja bem-vindo, Rafaela Fagulha de Araújo. Seja bem-vinda. No caso é bem-vinda, não bem-vindo, né? Este é o primeiro tipo de formatação, onde você coloca qualquer coisa, poderia iniciar com uma variável, poderia colocar vírgula, poderia colocar uma string vazia também, colocar um traço para separar os nomes, uma outra vírgula e o nome. Se você colocar mais uma vírgula aqui, ele vai dar erro. Que isso, funciona? Que isso, mano? Não é possível, cara! Mas não faça isso, tá? Nunca faça isso. Nunca coloque vírgula, caso você não for colocar um outro valor na frente. Segundo tipo de saída de dado. O segundo tipo é um pouco mais diferente. Seja bem-vinda. Abrir um colchetes, ponto, format, abre e fecha parênteses, colocar o nome dentro. O que vai acontecer aqui? Uma vez que você colocar duas chaves, colocando o ponto format, é esse tipo de saída, e colocar uma variável, ele vai automaticamente para cá. Executar o programa. Seja bem-vinda, Rafaela Fagulha de Araújo. Vamos separar essas paradas aqui com um print aleatório. Abrir e fechar aspas, colocar um monte de tracinho lá dentro, escrever vezes 7 já deve funcionar. Aqui separou aí o nosso tipo. Aí tá aqui, seja bem-vinda a Rafaela Fagulha de Araújo. Eu vou criar uma outra variável aqui, nome 2, os nomes nada a ver. Colocando uma outra variável aqui. O que você acha? Deixe aí nos comentários se esse código vai funcionar ou não. Eu vou dar 5 segundos a ele. Vou dar 5 segundos para você digitar se esse código vai funcionar ou não.
Beleza, bora executar o código. Não funcionou. Ele funcionou, mas ele funcionou de uma maneira imperfeita. Eu vou colocar aqui você também. Abre e fecha a chave para executar o programa. Tá funcionando, ó. Seja bem-vinda, Rafaela Fagulha de Araújo. E você também, Fernanda Mônica de Alastar. Se eu colocar um número 1 bem aqui e o número 0 bem aqui, seja bem-vinda, Fernanda Mônica de Alastar. E você também, Rafaela Fagulha de Araújo. O que aconteceu aqui? Sobre posições, todo número que tiver posição no Python, ele começa com 0 e depois ele vai subindo. Se tivesse uma outra variável, eu colocaria o 2 logo em seguida. Se você deixar normal, só trocar aqui, ó, automaticamente vai alocar este nome 2 bem aqui na primeira e este nome na segunda. Shift End, Alt, Shift, setinha para baixo, segurando Alt, nas artes manhas aqui do VS Code. Terceiro tipo de saída de dados. A terceira saída, muito superior do que o ponto format. Não vou menosprezar o ponto format, tá? Vou colocar um F e as aspas, né? Bem-vinda. Utiliza as chaves. Abre e fecha chaves. Ele está dizendo que tem um erro por aqui. Acontece aqui, aqui não tem nada. Não passei nada lá dentro. Ele vai dar erro. Nome. A segunda, nome 2. Executar o programa. Está funcionando. O terceiro método é o que eu mais uso. O primeiro também eu costumo usar para quando é muito rápido. Esse aqui é muito raro eu usar. Tipos de entrada de dados. Antes de tudo, já vamos duplicar aqui. Segurar o Alt. Eita. Já vamos utilizar a variável que já está criada. Vamos colocar um input dentro dela. Digitar uma coisa dentro dela. Digite o número de 0 a 10. Vamos executar. Ele vai estar aqui, ó, no terminal. 10. Ele finalizou o conteúdo, ele finalizou nosso programa, porque a gente não programou nada depois disso aqui, mano. Mandar sair o valor aqui utilizando uma formatação. Você digitou o número, aí eu vou colocar aqui nome. Não faz nada, não faz sentido, mano. Era mais fácil eu ter criado uma variável número. Mas enfim, vamos utilizar o que já tá aí, tá? Porque a gente vai mudar também o tipo de dados. Vou mostrar aqui, ó. O tipo de dados da variável nome é igual a uma chave aqui, ponto format, type nome. A função type, ela vai mostrar o tipo de dado que tem dentro daquela variável. Digite um número de 0 a 10. Eu vou digitar o número 2. Você digitou o número 2. O tipo de dados da variável nome é igual a str, a classe str, que no caso é a variável string. Ué, mas eu digitei um número, ele devia ser inteiro. A função input, ela pega tudo que o usuário digitar como string, como se fosse um texto, né? Meu nome é Thales Gabriel, dou um enter. Aqui, ó, você digitou o número Thales Gabriel. Lembrando, eu não formatei isso aqui, né? Seria o nome Thales Gabriel, o seu nome seria Thales Gabriel. E o tipo de dados da variável nome é igual a class str, que no caso é string. Como que eu transformo a variável string em uma variável inteira? Conversão de dados, você passa o int antes do input, você cerca o input com 2 parênteses. Todo valor que você digitar vai cair em str e o int vai transformar esse str inteiro, vai passar para dentro de nome, vai mostrar o valor. Digite seu nome. Eu vou digitar o número 2, não faz no menor sentido o que eu escrevi aqui, maluco. Você digitou o número 2. O tipo de dados da variável nome é igual a inteiro, né? Vamos converter essa string para float. Vamos digitar o número 1. Você digitou o número 1.0. E é o que a gente só digitou 1. O tipo de dados da variável nome é igual a float. Então a gente já viu as nossas 4 variáveis base. Só que é o seguinte, se eu digitar uma letra, vai dar erro no programa, porque ele só requer um número e não uma letra. Mostrei para você tipos de entrada de dados também e formatei essas entradas de dados. Você viu a função type, tudo isso através do terminal. Tem como converter uma variável. Eu vou comentar, 1, 2, 3, tudo isso virou um comentário agora. Nome vai receber 0, print nome 0. Quero que o nome receba 8.7. Não aconteceu nada porque eu não pedi para mostrar na tela. 8.7. Neste momento, o nome está valendo 0, né? Porque ele recebeu, o 0 foi atribuído ao nome. Eu mostrei na tela o 0 e em seguida eu pedi para que o nome fosse atribuído 8.7 dentro dele.
que eu pedi para mostrar novamente. Toda variável aqui no Python, ela pode mudar seu valor. Quer dizer, nem toda, mas toda variável simples pode mudar seu valor que tem dentro dela. A gente também pode converter as variáveis em tempo real. Eu tinha uma variável com valor inteiro bem aqui. Aqui embaixo, o valor dela passou a ser float. Aqui, a variável era considerado float. Fiz a variável nome, receber ela mesmo, ou seja, ela ainda tem um valor de float, porém, passei inteiro, converti esse float para inteiro e pedi para ela mostrar na tela. E ela mostrou aqui o valor de 8. Ué, mas cadê o 7? Cara, tudo depois do ponto ali já some. Não existe mais 7 aqui nessa nova conversão aqui, beleza? Utilizando aqui a variável nome, transformando 20 aqui em str, que é string, e o nome 2 em string também. E atribuir o valor 10 e 20 para cada uma das variáveis. Nome mais nome 2, em teoria, seria 30. Por você executando o programa aqui, esse é o único momento em que 20 mais 10 é igual a 20 e 10, mano. Então toma muito cuidado para quando você estiver utilizando inteiro e para quando você não estiver utilizando inteiro, tá? Sempre converta aí, caso você vê um número que quer converter, converte aí, porque 20 mais 10 é igual a 30 e não 20 e 10. Esse é o único momento na vida em que dá 20 e 10, meu irmão. O que é isso, mano? Vou finalizar a aula por aqui, mano. A gente se vê no próximo episódio.